Bora de parte 2! Mais tarde, naquele mesmo dia, vemos o soldado resmungando sobre o que aconteceu antes. Aquele desgraçado! Quem ele pensa que eu sou? Eu ainda vou ficar com a mãe dele. Coisa que ele não sabe é que a nossa protinha tá logo atrás ouvindo tudo. E ele já manda uma habilidade de paralisia. O soldado fica congelado sem entender nada. E o prota começa a explicar. Com essa magia, você vai ter dificuldade em se mover por um tempo. E o que você tava falando da minha mãe? Eu disse que ia ficar de olho em você, não disse? E começa a contar uma historinha. Hoje você foi humilhado pelo filho da ajudante de cozinha e recorreu à bebida por causa da sua humilhação. De tão bêbado que estava, perdeu o equilíbrio, caiu da ponte e se afogou no rio. E o soldadinho já foi de base. Por um momento, o Ian reflete sobre suas escolhas. Se tá certo ele fazer tudo isso. Mas ele percebe que nunca vai conseguir limpar suas mãos de sangue, já que faria de tudo por aqueles que são preciosos para ele. Ele olha para o corpo caído na água, com um olhar frio e fala: Eu nunca vou te perdoar, e nem aquele que me envenenou. Acabando de chegar em casa, ele se queixa de uma dor de cabeça. Parece que minha cabeça vai explodir. Nunca pensei que ficaria sem mana tão rápido. Espero que esse corpo infantil cresça logo. Mas de repente, ele vê sua mãe dormindo, tão calma e segura, e lembra sobre sua vida passada. Lá, a sua mãe havia ficado para trás no estado de Moglin, e morreu por uma doença. Ela nem pôde ver o quão forte, poderoso e rico seu filho tinha ficado. Mas dessa vez vai ser diferente. Eu vou te fazer feliz, então por favor, tenha uma vida longa dessa vez. Eu não pude proteger meus amigos, muito menos minha família, mas dessa vez tem que ser diferente. No outro dia, dentro do palácio da capital do Império, Green River, o imperador está conversando com o mago mais forte da Torre de Marfim, o Herbert, também conhecido como o dono da torre. Eles estão falando sobre o Ian e pergunta o que o mago achava disso tudo. O mago não sabe o que afirmar no momento e fala que só consegue dar uma resposta concreta depois de avaliar ele pessoalmente. Ele começa a explicar que a mana é um espírito que circula pelo corpo e no momento que esse espírito se move por conta própria, você é reconhecido como mago. Aprender métodos de manifestação de magia normalmente é feito só na academia, mas tem quem consiga aprender sozinho. São chamados de autodidatas. E além disso, eles conseguem usar magia de primeira classe livremente, como o primeiro mago. Há muito tempo atrás, um homem descobriu essa adaptabilidade de mana sem ninguém ter ensinado. A magia se manifestou por conta própria. É uma lenda. Não é uma lenda como os dragões, mas ele de fato existiu, pois é o que deu origem aos magos de hoje em dia. Sabendo de tudo isso, eu preciso ver ele com meus olhos. Mas se tudo isso for verdade, se ele tiver esse poder que nos foi repassado, então a habilidade desse menino é realmente perigosa. Por enquanto, só posso afirmar isso. O imperador suspira e chama o primeiro príncipe, o Raiden. E entrando na sala do pai, pergunta o que ele quer. O imperador manda ele para uma missão. Ele vai com mais 300 soldados e 3 magos de terceira classe para o estado de Moglin e vai trazer o Ian Page, que é o nosso pratinha. O príncipe parece meio perdido sobre o assunto e acaba ficando nervoso. Seu pai percebe que ele tá por fora e dá uma bronca nele. Fala que se ele quiser ser imperador, ele tem que estudar mais e ele vai chamar outro príncipe para assumir a missão. Aí o príncipe já começa a chorar, né? Não, pai, por favor, deixa essa tarefa comigo, eu vou completar sem nenhuma falha. O imperador fala: Muito bem, vá se preparar então, será uma longa jornada. O dono também sai atrás para arranjar 3 magos para acompanhar o príncipe na sua jornada. E assim acaba esse capítulo. De volta para a casa do Protinha em Moglin, o Ian tá na cama refletindo sobre quando a família real vai começar a agir, já que o cara que fez o teste dele já tinha reconhecido ele como mago, e é bem provável que ele tenha relatado aos superiores. Exatamente como eu queria que ele fizesse. O Império está desesperado para encontrar um talento que seja capaz de acompanhar o príncipe Raiden, que é o primeiro príncipe, já que o dono da torre já está com o quinto príncipe, o Ragnar. Ele provavelmente vai precisar de mais pessoas da torre, e isso vai criar um conflito entre a família real e a Torre de Marfim. E mesmo que eu fique de qualquer lado, ou siga meu próprio caminho, o meu poder é ilimitado. Dessa vez, o manipulado não será eu. Do lado de fora da casa do Ian,
um mago chega para entregar um telefonema do Imperador. Mago do Império, Ian Page, preste atenção ao chamado de Vossa Majestade. Ian se assusta com toda a gritaria do lado de fora e ao mesmo tempo percebe que eles agiram mais rápido do que ele estava esperando. Então ele sai para fora. Ele sai na porta para ver o que era. O mago. Ah, você já estava acordado. A Vossa Majestade emitiu um edito para você. Mas antes, eu vou te ensinar a saudação para a família real. Siga minha explicação, por favor. Atendendo o chamado, o imperador diz que o admirava e reconhecia como um mago. Também escreveria o seu nome na Torre de Marfim e convidou-o para o Palácio Imperial. Ele conta que enviou seu filho mais velho, o primeiro príncipe, para acompanhá-lo na sua jornada até lá. Depois de acabar o telefonema, alguns soldados da cidade avisam que iriam escoltar o Ian e sua mãe até o palácio do Lorde de Moglen, onde ele o estava esperando. Chegando lá, o Lorde o recebe. Ele acha o Ian tão jovem, mas ao mesmo tempo tão talentoso, que não vê maldade em se tornar amigo dele. Alguns dias se passam desde o encontro com o Lord Marcus, e desde então ele só fica no campo de treinamento. Faz 15 dias que o Ian tá treinando. Lá, o nosso prota tá treinando magia Frost Nova, mas ele reclama que ainda tá muito ruim. Na sua vida passada ele conseguiria congelar o castelo inteiro de Moglen, mas agora ele só consegue congelar o campo de treinamento. O corpo de criança dele é muito limitado, e ele precisa compensar a falta de mana com alguma coisa. O criado do Lorde, o Rogar, corre atrás do Ian bem preocupado pedindo ajuda. Ele conta que o Lorde desapareceu e não voltou da caça de goblins do dia anterior. O filho dele e alguns cavaleiros também estavam com ele, mas eles já usaram tudo o que estava no alcance deles para os encontrar, mas não tiveram sucesso. O Ian começa a pensar: ainda não é hora deles morrerem. Na minha vida passada, o Lord Marcus vai morrer nas mãos de um assassino inimigo, logo antes da primeira guerra de unificação, que vai acontecer mais tarde no futuro. E seu filho, quando a guerra começar, ele vai abandonar o território e fugir, e por conta disso vai ser executado após a guerra. Depois disso, o Ian pergunta se o mago Marco não seria mais útil que ele, mas ele fala que o Marco está fora do território fazendo outras missões. O Ian acha que todo esse acontecimento está acontecendo por causa da sua volta. É muito raro um mago ser enviado fora do território, mas de qualquer forma, a maior arma que ele tem é prever o futuro. E se o Lorde morrer agora, o futuro vai ser modificado. Eu não posso perder essa arma. Então o Protinha decide a ir em busca do Lorde, custe o que custar. O Ian volta para o castelo para se arrumar e sua mãe o encontra preocupada com a sua ida. Mas ele acalma dizendo que tá tudo bem agora. Ele é um mago e promete voltar são e salvo. A filha mais nova do Lorde o encontra também e implora para que ele encontre seu pai e seu irmão. E enquanto ela falava, o Ian repara no anel que ela estava usando. Ele sente mana saindo do anel, então o pede emprestado. Esse é o Anel de Moglen, um artefato que aumenta a mana de quem usa. Esse anel pode compensar a falta de mana que o Ian tem. Então, agora com tudo pronto, os soldados levam o Ian até o local que eles encontraram as últimas pistas. Tudo o que sobrou foi algumas dúzias de goblins mortos e nenhuma vítima foi encontrada. Talvez os monstros os comeram. O Ian fica pensando: ele precisa encontrar eles logo. Provavelmente centenas de goblins atacaram eles. Então, ele usa uma magia de invocação para trazer o espírito do lobo. Os soldados ficam com medo só de ouvir ele falar: espírito? Lobo? Mas logo eles veem um lobinho filhote. E o Ian pensa: um bem grande saiu na minha última vida. As pessoas podem até pensar que isso é só um cachorro. Então ele pede para o lobinho sentir o cheiro do sangue e descobrir para onde ele foi, e logo o lobinho começa a correr loucamente. Enquanto isso, o Lorde está cercado por goblins. Ele sabe que se continuar assim, ele vai ser massacrado e grita para o seu filho: Vamos cuidar dos goblins e você vai para o castelo. Fala que Moglen está em perigo, rápido. Mas enquanto ele está distraído dando a ordem para o seu filho, um goblin pula para atacar o Lorde e pá! Frost Nova! O Ian aparece com a sua magia de gelo e congela todos os goblins. O Lorde, antes mesmo de conseguir falar, desmaia no chão.
Todos voltam para casa e a cena corta para o Lorde acordando na cama com sua filha, chamando: "Pai!" Mas ele não se lembra do que aconteceu, e a Margaret conta que o Ian resgatou e salvou todo mundo. Ele e seu irmão ficaram inconscientes por 2 dias. Então chega o Rogar, e o Lorde pergunta se todos os outros estão bem, mas ele conta que 13 soldados morreram. Então o Lorde pergunta sobre o mago e pede para falar com ele, e o Rogar vai chamar o Ian no campo de treinamento. Ele leva na sala de recepção porque o Lorde tem algo urgente para falar. Já no castelo, o Lorde agradece a ajuda do Ian por proteger tudo que é mais importante para ele, e também por ter exterminado os goblins das montanhas e protegido as propriedades. Ele diz que precisa o recompensar com algo adequado. Então, depois de pensar bastante, ele selecionou algo e apontou para uma caixinha. Quando Ian abre, é o anel que a Margaret havia emprestado para ele lutar. Então o Lorde pergunta: "Esse anel vai ser útil?" O Ian responde que ele foi crucial para matar todos os goblins e que ele pode aumentar a mana. O Lorde para pensar e pede para ele aceitar isso como um símbolo. De agora em diante, você será um convidado de honra da nossa família para sempre. Esse anel vai servir como um símbolo dessa duradoura promessa e a gente vai estar sempre ao seu lado. Após aceitar o presente, o Ian pergunta se o Lorde conhece algum alquimista no território que tem a habilidade de fazer elixires. E ele conta que na cidade de Lloyd, no norte, há um alquimista chamado Redio. O Ian não se lembra desse nome na vida passada dele, mas espera conseguir elixir para suplementar a mana que ele esgotou. Então, os soldados levam o Ian até a cidade de Lloyd, mas ao avistar a cidade, ela está inteira pegando fogo. Todos ficam surpresos e assustados. Na cidade, vemos alguns homens que parecem serem os responsáveis por esse terror. Um deles está segurando à força um menino, enquanto o outro pretende matar seu pai. E quando ele está prestes a matá-lo, um pedaço de gelo passa pelo peito desse homem e ele cai no chão. Todos ficam apavorados, se perguntando como isso aconteceu e de onde veio esse pedaço de gelo. De longe eles veem os soldados e tentam correr amedrontados. Quando menos esperam, o Ian lança mais estacas de gelo e o nosso Protinha, só com um olhar frio, pensa como esse seu anel é efetivo. Ele aumenta o limite de mana como o de um mago de 3ª classe. Então, ao descer na cidade e ver como todos estão, o Ian pergunta ao capitão se algum soldado se machucou, mas ninguém se feriu graças ao nosso Prota. Então, ele se pergunta se o alquimista ainda está vivo, mas de repente, ele ouve alguém falando: "Redio! Ei, aguenta!" Então, ele vê um homem quase morrendo nos braços de outro e o seu filho ao lado, desesperado. Ian vai até lá tentar ajudar, e quando olha para o homem, ele percebe a pele pálida, sem vestígio de sangue, e o cabelo esbranquiçado. Talvez envenenamento por mana? Essa doença é conhecida como maldição de Deus. Se uma certa quantidade de mana entra em um corpo com um cérebro de mana, mas sem um coração de mana, o pedaço de mana que não consegue sair do corpo estimula o cérebro e causa uma imensa dor para o resto de suas vidas, sem um único minuto de descanso. E já que é bem difícil injetar mana em si mesmo, provavelmente um mago fez isso de propósito, e julgando pelos sintomas dele, ele já está bem ruim. Então nosso Prota injeta um pouco de mana na cabeça do Redio. Essa é uma maneira de suprir a dor por um tempo, e injetando mana pura e liberando a mana extra em seus corpos. O Ian então pede para ele cuidar das feridas e vai embora. Seu filho corre atrás dele, o puxa pela capa e pergunta se o pai vai ficar bem, mas Ian responde que é por pouco tempo. O único tratamento é ficar injetando em mana, mas é impossível curar a doença, e ele só tem 2 opções: ficar injetando mana e sofrer, ou morrer. Seu filho então fica desesperado, falando que precisa encontrar as flores de Landeor para fazer uma cura para o seu pai, e então sai correndo. O homem que estava com seu pai o chama: "Douglas, para onde você está indo?" E quando Ian ouviu esse nome, ele se lembrou do melhor alquimista da história, Douglas Hammond. Um homem que já esteve no ponto mais baixo do mundo, mas que com seu talento ficou do lado do imperador Ragnar. E todas as vezes que Ian o encontrou, ele sempre foi muito hostil com os magos. Então o Ian começou a ligar os pontos. Um alquimista que sofreu envenenamento por mana de um mago.
uma erva que ele foi procurar ao norte. Uma erva com capacidade de neutralizar a mana em um corpo. Se isso tudo for verdade, então isso é o mesmo veneno que neutralizou a mana no meu sangue, na minha vida passada. O Protinha corre atrás do menino e alerta o menino que invasores podem estar nos arredores, mas o garoto, chorando, fala que não pode esperar mais. Precisa fazer a cura para o pai. Então o Ian usa a magia de dormir e o menino cai em seus braços. Ian coloca ele no chão e repara no seu rosto. De fato, é parecido com o Douglas da vida passada. Ele pensa que se não tivesse ido até a aldeia do pai, ele teria morrido e teria sido capturado vivo e virado um escravo. Ele teria criado o veneno que matou o Ian na vida passada e por um momento Ian pensa: devo matar ele? Não. Pode ser arriscado fazer isso agora. Ele tem o talento de se tornar o melhor alquimista da história. Eu posso simplesmente torná-lo um dos meus homens. Mas, mesmo vivendo uma vida diferente de antes, não tem como saber se ele vai me trair. Ian olha para sua mão como se fosse matar o garoto, mas um soldado o interrompe, o chamando, e diz que ficou preocupado em vê-lo sair correndo, então o seguiu, e perguntou sobre a criança dormindo no chão, e explica que colocou para dormir enquanto ele tentou fazer algo imprudente, e pede para levá-lo para casa, e o soldado pergunta se o nosso prota vai junto, mas ele diz que precisa ir em um lugar e desaparece. Já à noite, o Redil acorda e pergunta se seu filho está dormindo. Ele ainda não dormiu, então o pai continua a conversa. Ele diz que um mago havia salvado a vila e que o Douglas tinha tentado fazer algo imprudente, de novo. E o menino diz que só queria achar a flor. Seu pai rebate dizendo que ainda poderia ter invasores na aldeia, e o menino levanta da cama e grita: "O que eu deveria fazer? Aquele mago disse que você vai continuar sofrendo." O pai disse que não está com dor, que ele está bem, e o filho ainda diz que se pudesse encontrar a flor, mas o pai dele rebate: "Essa flor existe mesmo. Você não conseguiu encontrar uma única flor durante um ano inteiro." Mas o menino diz que ela existe. Então, durante a discussão, ouvem alguém bater na porta e perguntar quem é. E é o Protinha. "Eu ouvi dizer que vocês estão procurando pela flor de Landeor." E ao abrir a porta, ele se desculpa pela intromissão, e então Douglas fala: É esse o mago de antes." O Ian se apresenta e o pai pergunta: "O que é isso em sua mão?" E ao olhar com mais atenção, pergunta: "Isso é uma flor de Landeor?" O Ian diz que vai dar a flor para ele, mas antes vai fazer uma pergunta: "Como você ficou sabendo dessa erva, se seus efeitos são desconhecidos?" Redio responde que leu em um diário e mostrou o livro. Ele conta que foi um diário de ervas que o pai dele havia dado. Ele mostra na página que estava escrito como neutralizar a mana, uma flor de 12 pétalas que há um veneno em seu caule e raízes verdes, e ela seca no segundo em que é colhido. Então, cultivar e colher é impossível. Ian pergunta se o pai dele estudava alquimia, e Redil responde que é um negócio da família. Ian fala que ele deve saber que para um mago que tem cérebro e coração de mana, a flor tem capacidade de neutralizar a mana, ou seja, é um veneno fatal. O Redil se surpreende, mas diz que um alquimista da família dele nunca fará um elixir para prejudicar alguém, e que poderia apostar o nome da família nisso, o Ramon, inclusive. Ian agradece por responder às perguntas e pede perdão pelo que ele ia fazer. Ao pegar a flor e descongelá-la, ela se despedaça e ele conta que não conseguiu encontrar uma maneira de preservá-la. O Redil indaga: "Você me enganou?" Mas o Ian diz que apenas tentou provar que é possível encontrar a flor e pede para negociar com o Redil. Ian vai constantemente injetar mana no Redil para que ele não morra por envenenamento, e também promete encontrar uma maneira de permitir que ele use a flor de Landeor. Ele também pede que vá morar na capital com ele, para ele fazer elixires para a falta de mana no Protinha, e também para descobrir uma cura para a mãe dele. Redil pergunta por quê? Por que ele não vai atrás de um alquimista famoso? E o Protinha diz que quer alguém que fique com ele e entregue um suprimento constante de elixir, e se surpreende com o filho do Redil correr para uma floresta cheia de invasores apenas para encontrar a erva que poderia curar a doença de Redil.
Ian pede que ele tome uma decisão adequada, nem que seja por seu filho. Ele não é o garoto normal. Redil pede um tempo para pensar e Ian diz que tem o tempo que quiser. Ian reflete sobre Douglas. Nessa vida você não vai perder o pai, nem se tornar o escravo, e seu talento não vai cair nas mãos de Ragnar. No outro dia, o soldado chama o Ian e diz que estão prontos para voltar para o castelo do Lorde. Ian olha para a casa do Redil e suspira, dizendo que vai voltar, mas ao mesmo tempo se pergunta se Redil ainda não se decidiu. Ao dar as costas, ouve a porta abrindo. Os dois estão prontos para viajar junto com o mago, e Redil fala que ele estava decidido. Na verdade, ele não teria outra escolha. Antes de qualquer coisa, ele precisa viver, e pede que Ian cumpra a parte dele da promessa. Ian concorda e vê o filho de Redil abraçado com o pai, e pergunta se o Ian promete que vai curar seu pai. O Ian, com um sorriso no rosto, diz que sim. O menino fica super feliz e diz que vai chamá-lo de capitão. O Protinha compara o Douglas da vida passada com esse garoto tão feliz e vê como eles eram totalmente diferentes. Então chega um soldado e um cavalo e diz que eles precisam ir o mais rápido possível para o castelo. O Protinha se preocupa e pergunta se aconteceu alguma coisa, mas o soldado diz que o príncipe já está bem perto. O soldado ficou sabendo de manhã, mas o Protinha se perguntou por que contaram para ele só agora. Então ele pega o cavalo do soldado emprestado. Ele não sabe muito bem montar no cavalo, mas usa uma magia de domar para deixar ele amigável e pede para o cavalo levar ele até o castelo. Antes de sair, pede que o soldado Arnold leve Redil e seu filho com ele, que ele vai na frente. Então a cena corta para o príncipe na carruagem, se lembrando de uma conversa que teve com o imperador. Ele contou que Herbert estava se encontrando com o quinto príncipe e como muitos nobres estavam seguindo a Torre de Marfim, então ficariam ao lado do dono da Torre de Marfim. Então, provavelmente, ele estaria do lado do quinto príncipe, o Ragnar. O imperador diz para o príncipe fazer qualquer coisa para trazer o Ian Page para o seu lado, antes da Torre de Marfim chegar até ele. O príncipe parece meio preocupado e ansioso. Ele se pergunta em que o Ian ajudaria. A torre está cheia de mago e nenhum está do seu lado. O príncipe se pergunta como o Herbert ficou do lado do quinto príncipe. Quando ele subir no trono, vai se livrar de todos esses traidores. Um soldado chega na janela da carruagem e pede que o príncipe mande uma mensagem à cidade de Mogren, para que os avisasse que ele estaria chegando e que eles pudessem preparar algo para a chegada do príncipe. Então ele reconsidera e pede para que enviassem alguém para preparar uma chegada adequada para a realeza em apenas 2 dias. Corta pro dia que o príncipe vai chegar, e o Lorde tá todo preocupadinho organizando toda a chegada do príncipe. Eles pensavam que ele nem ia vir, que não tinha emitido nenhum aviso, mas de repente eles avisaram. Quase todos já haviam chegado, menos o nosso Protinha. O Lorde fica preocupado, mas por hora não tem o que fazer, só esperar. Eles se posicionam para a chegada do príncipe e o soldado anuncia que a Alteza Real, o príncipe herdeiro, havia chegado. Então entra os soldados, a carruagem real e o príncipe sai dela. Enquanto isso, se perguntam onde está o nosso Protinha. E quando o Lorde vai responder, alguém grita: "Pare!" É o nosso protagonista. Ele chega todo cansado e pede desculpas pelo atraso. Os dois se encontram com o príncipe e o Ian lembra que já fazia muito tempo que ele não via o rosto do príncipe. Enquanto olha em volta, vê um rosto peculiar entre os 3 magos que foram juntos na missão. Cecília, uma espiã do Império Coldwood. Já no jantar da noite, o soldado pede que o príncipe não exagere na bebida, mas ele retruca dizendo que só tem isso lá. O príncipe começa a reclamar, chamando todo mundo de porco sujo, e como esse banquete estava ruim, ele também não gostava do Ian. Ele só queria voltar logo e descansar. Do outro lado do salão está a Cecília. Ela acha estranho o Império Coldwood também estar interessado no Ian Page, mas há um tempo atrás havia 2 comandos no Império Coldwood: jogar fora todos os rumores sobre o Ian Page e observá-lo pessoalmente. E se for verdade, então ela deveria capturar o mago e sua mãe
e depois voltar para o Império com eles. Então, ela decide ir procurar ele. Ian tá do lado de fora e, ao encontrá-lo, pensa que deveria testar as habilidades dele, mas que desde o início começaria com algo básico. E sem que ele veja ela, ela manda um ataque de desacordar, um míssil mágico, mas ela não esperava que ele fosse usar um escudo e o Ian pergunta quem é ela. Cecília se gaba dizendo: "Você não sabe dizer pela minha magia? Sou uma sênior da Torre de Marfim e eu estava apenas te cumprimentando." Ian pergunta se ela cumprimenta todo mundo assim. E, sendo sarcástica, ela diz: "Oh, nossa, veja como esse pequenino tá falando." Quando ela estava dizendo que, como eu sou uma sênior, eu posso brincar com o meu júnior. E aí o Ian pega e fala o nome dela, Cecília. Ela fica bem perdida, por que ele falou isso de repente? Mas ele completa: Cecília Coldwalker. Ela não esperava que ninguém soubesse esse nome. Desesperada, ela pergunta como ele sabe esse nome. E ele responde que ele conhece ela muito bem. Ele pensa que não teria como não conhecer, porque foi ele mesmo que acabou com todos os espiões Coldwalkers que estavam no Império na vida passada. Então, ele continua, falando que pode dizer vários outros nomes também, e começa a citar vários nomes. No final, ele pergunta se ela sabe o que todos têm em comum, mas antes dela responder, ele diz: "Eu acho que eu sei." A Cecília fica doida, e ela não sabe como ele sabe todos esses nomes. Mas se você não der um joinha, a coisa vai ficar preta pro lado do Protinha. Curte, compartilha e comenta se quiser mais.